E para as pessoas que começam a fazer dieta, a gente ouve muitas optando por fazer o jejum intermitente. Tu falou com a pessoa errada. O que tu diria sobre isso? Eu sou super adepta do jejum, tá? Não sei se vocês queriam ouvir isso, mas enfim, a gente trabalha com verdades aqui, né? Ninguém fez a restrição de assuntos antes, mas assim, eu sou super adepta, tá? E eu acho o jejum fantástico. E, na verdade, muito além de emagrecimento, tá? O jejum, vamos pensar em 24 horas do nosso dia. Tecnicamente, a gente teria que, para deixar as nossas células descansarem e o nosso sistema digestivo descansar, nunca sobrepor o período alimentado ao período jejuado. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho 24 horas, durante 12 horas eu posso comer e durante 12 horas eu preciso jejuar. Isso é fisiológico, isso seria respeitar o nosso ciclo circadiano. Tá? Então, eu começo a comer às 8 da manhã e eu paro de comer às 8 da noite. Para dar tempo das minhas enzimas, das minhas toxinas, e eu brinco do meu contador, né? Porque a gente tem um contador no corpo. Vocês têm um contador na empresa, né? A gente tem um contador todo dia de noite. Que São mulheres também as contadoras. Então, o nosso contador do corpo dá tempo de, vamos botar fora as toxinas, vamos, né, recarregar, porque senão a gente está o tempo inteiro fazendo o quê? Processo de digestão. A gente passa o dia fazendo digestão. Né? E muitas vezes eu vejo o quê? O paciente sai às 6 de casa, aí ele come. Aí ele chega às 9 em casa, ele janta, daí ele vai ver uma série do Netflix, ele come mais um petisco. Mas é saudável, são nozes, castanhas e amêndoas. Não pode ser fruta, alguma coisa assim, não? Olha, não, se não passar pelo trato digestivo. Não, eu acho que eu falo isso porque... Porque assim, ó, na correria do dia a dia... Eu acho difícil. A nossa idade aqui dos 30, 40, 50 é o momento que tá todo mundo na correria, né? Então, eu acho um pouco difícil as pessoas conseguir... vou estar em casa às 20 para jantar ou para comer. Geralmente as pessoas chegam ou às 21, 22 e já não chegam... comece tão cedo. Comer? Isso. Mas o café da manhã não é a refeição mais importante do dia? Quem disse? Mito ou verdade? A saúde, ela sempre vai ter dois olhares. A gente tem artigos que mostram que sim, mas a gente tem livros e artigos que mostram que 2 refeições por dia para muitas pessoas é fantástico. Tu não é mais saudável porque tu faz o café da manhã. Mas talvez num paciente compulsivo no final da tarde, o café da manhã é essencial. Entende? Porque o que você faz na janela alimentada, se tu bota a proteína do café da manhã no almoço, ou no lanche da tarde, ou aumenta as tuas refeições de almoço e janta, tá tudo certo. O que a gente tem sobre jejum? Tem um autor que é italiano, que todo o estudo dele ele fez nos Estados Unidos, que ele fala do jejum, na verdade, não para emagrecer. E o jejum, ele não ficou conhecido... A gente tem um prêmio Nobel para jejum, tá? É 2016, 17, se não me engano. Se eu estiver errada, depois eu corrijo no vídeo. Que é de um japonês falando sobre o processo de autofagia. O que é autofagia? É o meu corpo conseguir fazer a limpeza do lixo celular em períodos de jejum. Os primeiros artigos nessa era moderna que a gente tem, que falam sobre jejum, datam 1956, em populações e grupos budistas, mostrando menor inflamação e mostrando um processo de longevidade mais conservada. A gente tem uma parte da célula que se chama telômero, e que o telômero se mantinha longo
em quem jejuava. Eu concordo contigo, mas é tudo a forma que a gente construiu a nossa vida. Entende? É tudo o jeito que a gente construiu a nossa vida. O jejum, ele é uma super estratégia. Eu falava nisso dele no domingo, para falar sobre resistência insulínica com um cardiologista. Ele é uma baita estratégia nutricional, principalmente para melhorar a compulsão alimentar, tá? Ele não precisa ser feito de forma diária, né? Mas que a gente precisa rever esses períodos longos de alimentação no nosso dia, principalmente para o nosso processo de envelhecimento, porque se a gente vai para povos mais longevos, eles comem menos. O que é unânime hoje em estudos de longevidade é restrição calórica. As pessoas passam a comer menos. E muitas fazem menores refeições, principalmente no turno da noite. E eu concordo. A gente vem na correria, chega em casa... Louco de fome. Louco de fome, come aquilo que não comeu o dia inteiro, come o problema, o pepino, o trânsito, né? Tudo isso, concordo. Mas são as adaptações que a gente foi fazendo da rotina que nos afastaram da gente mais primordial. Tu acha que esse ataque à geladeira de noite está muito mais ligado à rotina ou essa compulsão à noite? Porque tem pessoas que é só de noite que dá essa compulsão, durante o dia não acontece. Eu acho que pode ser duas coisas, tá? E a gente tem a estatística e artigo para isso. O comer pouco durante o dia, e você tem um valor calórico, e isso é muito, muito frequente, né? Principalmente as mulheres. No almoço, elas estão almoçando com as amigas, tá? De manhã, elas saem com café da manhã bem pobrinho, né? Uma mãozinha, uma granola e foi. Tá. Elas almoçam com as amigas ali e tal, estão na estação do trabalho ali, tal, adrenalina, tem que vender ou tem que trabalhar e tal. Come pouco, aquela salada e aquela carne. Só que elas têm um valor calórico para fechar no dia. Que às vezes, na refeição do café e do almoço, elas não bateram 50% do valor calórico. E o nosso corpo é sábio. Ele não quer morrer. A gente sempre luta pela sobrevivência. E, de preferência, por fazer reserva. Aí, chega final de tarde, começam a cair hormônios, serotonina, dopamina. E eu não estou alimentada. E eu não tenho saciedade. E aí, eu junto os meus perrengues, o meu comer emocional, com a minha baixa ingestão calórica do dia. E aí, eu chuto a primeira porta da geladeira que eu vejo. E aí, ninguém segura o vivente. É, e vira um ciclo também, porque não vai dormir direito, né? Vai E aí, fazendo ele vai acordar digestivo. sem fome. Tu entende? E aí, é um círculo vicioso. Ele acorda sem fome. Aí, ele vai... Daí, no almoço, ele ainda não tá com fome, porque ele botou... E isso é muito comum, tá, gente? Aí, tu vai ver o valor calórico que aquela mulher ingeriu, que aquele homem ingeriu até o almoço. Ele tava uma lady pra comer até ali. Né? 120 gramas de carne, folhas verdes. Mas da onde tu te sustenta? Eu adoro as comparações, tá? Eu faço teatro no consultório, é uma loucura. Bom, você vai até Torres e você chega lá na última praia e você bota gasolina. É isso que você faz quando você passa o dia todo comendo que nem uma lady e chega de noite comendo que nem uma capivara.